E aí, já arrumou o seu cantinho para poder estudar ou ainda não? Eu espero que já esteja com seu cantinho aí num lugar bem sossegado. Ó, pega a sua, pega a sua água, pega seu refrigerante ou um chazinho quente se tiver frio, como eu disse ah, na, na aula de introdução, para você poder curtir, sabe? Tenho certeza que não tem muita distração por perto não. Então, na aula anterior, na introdução, eu dei para vocês o que eu gostaria de fazer, o que nós vamos fazer. Nós vamos estudar a respeito das origens, vamos falar sobre teorias, vamos ver evidências, vamos traçar conclusões. Eu dei também outras ideias que agora eu vou deixar você para dar uma olhadinha lá a respeito daquilo que eu falei da nossa metodologia, a respeito de como aprender essa matéria, algumas dicas que foram colocadas ali. Pois bem, hoje eu gostaria de tratar com vocês de uma forma bem específica. Nós vamos começar a ver alguns conceitos que vão nos ajudar a entender as teorias. Deixa eu colocar da seguinte forma. Nós vamos tratar um pouquinho a respeito de cosmovisão, a respeito de hipóteses, falar a respeito de teorias e a respeito de modelos. São 4 áreas diferentes. Eu hoje gostaria de ficar mais especificamente, vou gastar mais tempo na cosmovisão, porque é a parte mais, talvez um pouquinho mais complexa, e nós vamos tratar as outras também, mas de uma forma assim bem sossegada, bem tranquila, tá? Não é nada assim difícil não, ok? Então vamos lá. Esses 4 conceitos, cosmovisão, hipótese, teoria e modelos. O que seria uma cosmovisão? Deixa eu dar uma ideia para vocês, porque é algo assim bem importante. Quando a gente fala de cosmovisão, nós estamos falando o quê? Na verdade, cosmovisão é o que usamos para interpretar o mundo ao nosso redor. É o que nós também usamos para descrever aquilo que nós chamamos de verdade e realidade. Portanto, cosmovisão nada mais é do que uma maneira de nós olharmos o mundo. É como que a gente interpreta o que está ao nosso redor. Por exemplo, cosmovisão muitas vezes é bem parecido com se você tivesse assim um óculos. Quer ver? Imagina uma pessoa com um óculos cor-de-rosa, com lentes cor-de-rosas. Tudo que ela pudesse olhar ao redor seria cor-de-rosa. Ou seja, ela iria olhar casas, ela iria olhar árvores, o que ela olhasse seria cor-de-rosa. Por quê? A sua lente, a lente que faz com que a informação chegue até os seus olhos, tem uma cor. Num certo sentido, cosmovisão é uma lente que faz com que toda a informação que chegue até a nossa mente tenha uma, entre aspas, cor também. Então, cosmovisão é uma maneira de nós olharmos o mundo ao nosso redor. Pode ser também um conceito, uma filosofia de vida, tem várias outras possibilidades. Cosmovisão também pode ser uma coleção de crenças sobre aquilo que nós acreditamos relacionados com o universo e a vida. Isso pode ser uma cosmovisão também. E, no fundo, cosmovisão é uma perspectiva por meio da qual nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Você tem uma cosmovisão, eu tenho uma cosmovisão, cada cientista nesse planeta tem uma cosmovisão e cada pessoa tem uma cosmovisão também. Por meio dessa cosmovisão, inclusive, nós podemos traçar certas coisas. Deixa eu colocar assim de uma forma bem específica para você ver. Quando nós falamos de cosmovisão, diz, portanto, que é aquilo que nós usamos para interpretar o mundo ao nosso redor e também é o que nós usamos para descrever a natureza, esse óculos que todos nós colocamos. Agora, dá uma olhadinha. A cosmovisão, ela afeta as nossas preferências. É verdade. Ela também afeta as nossas escolhas. Ela afeta ainda a nossa percepção, como nós vemos as coisas assim mais próximas ao nosso redor. Ela inclusive afeta a informação, tanto a informação que nós recebemos, quanto a informação que nós passamos. Ela afeta ainda as nossas atitudes. Eu já vou dar alguns exemplos a respeito disso. Ela afeta inclusive também as propostas, tanto as propostas que nós fazemos, quanto as propostas que nos são feitas. Ela ainda afeta os alvos que nós temos e ela afeta inclusive nosso estilo de vida. Mas acima de tudo, a cosmovisão, ela afeta a crença, aquilo que eu e você aceitamos como sendo verdade ou verdadeiro.
Percebe? Cosmovisão é uma coisa muito ampla, ela é bem grande, tem muita coisa para a gente pensar. Se nós pararmos e olharmos alguns exemplos, nós estamos na época das fake news, ok? Por que uma pessoa queria colocar ou gostaria de passar uma informação que seja uma informação errada? Uma informação que não fosse verdadeira. Pensa a respeito. Qual seria uma boa razão para isso? Alguém gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganado? Eu não. Imagina, você sai, vai comprar um negócio, chega lá na loja, vê o negócio, está um preço bom e o cara, o vendedor ou a vendedora fala, olha, é o melhor preço do mercado. Você vai lá, compra, feliz da vida, você anda meio quarteirão, tem uma loja vendendo o mesmo produto 20% mais barato. Rapaz, você fica revoltado, não fica? Porque você fala assim, como é que pode? Aquela pessoa disse que é o preço mais barato. Aqui, ó, não andei nem em quarteirão, já achei pela metade não, 20% do preço. Percebe? Como que nós recebemos ou passamos informação? Depende da nossa cosmovisão. Tem pessoas que o alvo é ganhar dinheiro e vão fazer qualquer coisa para que isso aconteça, até usar de fake news. Tem outras pessoas que o alvo, não. O alvo principal é que a pessoa com quem ela está interagindo saia realmente satisfeita. É uma outra dinâmica, uma outra maneira de pensar. Percebe? Cosmovisão afeta tudo isso. E cada um de nós, cada um, tem uma cosmovisão. Agora, deixa eu me colocar assim algo que é bem importante para a gente poder olhar assim a ideia de cosmovisão, porque cosmovisão está relacionado de uma forma muito direta com interpretação. Deixa eu dar dois exemplos bem práticos. Se você parar e começar a olhar os muitos cientistas que tem por aí, você vai descobrir que existem cientistas que observam uma mesma evidência e chegam a conclusões totalmente diferentes. Deixa eu dar um exemplo para você relacionado com o universo como um todo, só para você ver como é bem legal esse negócio. Dr. Stephen Weinberg, ele recebeu um prêmio Nobel em 1979 e ele disse o seguinte: quanto mais o universo parece ser compreensível, tanto mais ele parece não fazer sentido. Peraí, como é que funciona isso? Se o universo é compreensível, como é que ele não faz sentido? Ele é compreensível. A ideia principal é que, segundo a proposta do Dr. Weinberg, o universo teria surgido espontaneamente. Agora, um universo que surgiu espontaneamente, chegar a ter toda essa complexidade que ele tem, a estrutura que ele tem alguma coisa ali que não faz sentido. É por isso que ele disse de uma forma bem específica, repetindo de novo, quanto mais o universo parece ser compreensível, e ele é, tanto mais ele parece não fazer sentido. Percebe o que eu estou falando? O problema não é a evidência. O problema é o quê? A cosmovisão. Porque a cosmovisão é que muda totalmente a nossa maneira de olhar e ver a evidência. Só para continuar, tem um outro que também recebeu um prêmio Nobel, Dr. Arthur Compton. Ele recebeu um prêmio Nobel lá no ano de 1927, ele descobriu o efeito Compton. Muito legal isso daí, se você quiser dar uma pesquisadinha depois, dá uma olhadinha. Ele disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Dá para imaginar um pouquinho a coisa como funciona? Rapaz, no princípio, Deus. Que coisa espetacular! Ou seja, a maneira dele olhar todas essas coisas, como ele viu todas essas coisas, está baseado também na cosmovisão. Percebe? Quando ele fala a respeito da origem, do início, deixa eu voltar um pouquinho aqui só para a gente poder pegar e olhar. Quando a gente fala a respeito do início, dá uma olhadinha que coisa espetacular. Ele diz o seguinte: não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada: no princípio, Deus. Ou seja, para ele não é difícil entender que uma estrutura altamente complexa, quer dizer, era, porque ele já faleceu, não era difícil para ele entender que uma estrutura altamente complexa como é o universo teria tido
uma origem inteligente. Não teria surgido espontaneamente. Então isso é um ponto muito legal porque nós estamos vendo aí literalmente duas propostas baseadas em evidências. Um olha para essa evidência e diz o seguinte: para mim isso não faz sentido, tá? Não tem nenhum sentido. Você pega o outro e ele diz: para mim faz todo o sentido. Pergunta: qual dos dois está correto? Obviamente os dois não estão corretos. Assim, os dois não poderiam estar corretos simultaneamente, deixe-me ser claro. Um deles está correto, sem dúvida. E é isso que a cosmovisão produz. Portanto, quando nós tratamos com cosmovisão e a ideia de interpretação, essa é uma parte assim muito perigosa. Perigosa pelo seguinte sentido: todos nós somos tendenciosos. Não existe ninguém que não seja. E para podermos tratar com evidência, nós precisamos deixar que a evidência fale, não que nós coloquemos palavras na boca da evidência. Percebe? Deixa a evidência falar. Deixa a evidência nos contar o que está acontecendo. Ela nos dizer. Sabe por quê? Deixa eu contar um segredo para você. Muitas vezes as pessoas querem fazer com que a evidência diga aquilo que elas gostariam que a evidência dissesse. Percebe? E, rapaz, não é isso que a gente está fazendo. Nós temos que deixar que a evidência fale por conta própria. Essa é a parte que é importante. Deixa a evidência falar. Vamos falar um pouquinho a respeito de hipótese. Então, falei um pouquinho de cosmovisão, tratar um pouquinho de hipótese. A hipótese, tecnicamente, é uma proposta científica que não necessita ser testada. É uma ideia, seria uma sugestão. Você começa um processo, você observa certas evidências e você tem uma ideia, fala, olha, eu acho que funciona dessa maneira, ou eu acredito que por trás de tudo isso está acontecendo isso. Percebe? Isso aí é uma ideia. Diferente de teoria que a gente vai ver daqui a pouquinho. A hipótese, ela não precisa ser testável. Então é simplesmente uma ideia. E é bem legal porque quando a gente trata da hipótese, ela pode ser considerada assim um tipo de uma suposição ou ainda uma explicação. Duas coisas bem interessantes. Por quê? Porque no caso da suposição, mesmo dessa explicação, você percebe que a hipótese geralmente ela está baseada numa quantidade assim limitada de evidências. Não são muitas coisas, são algumas coisas. Então, isso é que faz da hipótese algo diferente de teoria. E depois nós vamos conversar a respeito disso, tá? Nós estamos vendo. Então, hipótese não precisa ser testada. É apenas uma ideia. Para colocar de uma forma bem simples, seria uma sugestão. Olha, nós achamos que. Então tá ótimo, é uma sugestão. Depois a gente vai discutir mais a respeito disso. Também a hipótese, ela no fundo, ela é um ponto de partida da pesquisa. Então nós precisamos ter por onde começar. Por exemplo, se eu pegar e soltar a minha lapiseira aqui, ela cai. E se eu for viajar lá para a Lua, a missão indo para a Lua, se eu soltar a lapiseira lá na Lua, ela cai também? Claro que cai. Mas você não precisa nem ir na Lua. Se você pegar na sua casa, se estiver no seu quarto aí estudando agora, você vai lá na cozinha e vai fazer uma experiência. Você solta a sua lapiseira, ela cai? Cai. Se você apagar a luz, ela cai também? Cai também. Cai com a luz apagada. Ou seja, você chega e fala assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Por que a lapiseira sempre vai em direção ao solo? Por que ela não vai em direção à parede? Sempre em direção ao solo, ou seja, sempre para baixo. Nunca para os lados, nem para cima. Percebe? Daí você vai começar a criar uma hipótese. Você não tem toda a informação ainda. Fizemos muitas experiências. Nós nem pegamos para ver ainda qual a velocidade que cai, aceleração, nada disso. Nós só estamos vendo que ela cai. Daí você vai começar a criar uma hipótese. Você fala, ela sempre cai na vertical em direção ao solo. Ela nunca cai para os lados. Percebe? Você vai começar agora a desenvolver uma hipótese. Por que isso acontece?
Nós temos toda a informação? Claro que não, ainda temos só um pouquinho da informação, mas seria já um ponto de partida. Daria para a gente começar a fazer alguma coisa. Depois, se você começar a juntar mais evidências, fizer um trabalho assim bem mais aprimorado, daí, em vez de uma hipótese, daí você poderia começar a desenvolver uma teoria, que no fundo seria uma explicação. Então, o que nós faríamos? Vamos pegar o nosso exemplo de novo. Se eu pegar lá um relógio, pegar um monte de coisa bem sofisticada e eu solto minha lapiseira e ela, eu consigo medir a distância que ela viajou e o tempo que ela demorou para viajar essa distância. Daí eu começo a fazer algumas continhas, alguns cálculos. Eu vou perceber que ela tem uma velocidade, tem uma aceleração. A aceleração é constante, a velocidade não. Quando você solta aqui de cima, ela está parada, a velocidade dela é zero. E lá embaixo vai estar rapidinho, rapidinho. Então, nós vamos começar a fazer alguns testes. Aí você pega a sua lapiseira, você leva lá na sala. Faz os mesmos testes. Estou pensando se você estiver aí no seu quarto, mas se você estiver na sala, você leva lá na cozinha. Faz um teste na cozinha, vê se ela cai na mesma altura, com a mesma velocidade. Vai lá fora. Daí muda a altura. Vê se a aceleração é a mesma. Você fala, rapaz, e se for? Daí vai ficar mais interessante, né? Porque daí a gente sabe que tem alguma coisa fazendo com que a lapiseira caia com uma aceleração constante. Percebe? Você vai juntando um pouco mais de mais informação e de repente agora você começa a testar. Você até consegue fazer algumas equações ali. Você fala assim, ó, se eu soltar essa lapiseira de 5 metros de altura, ela vai demorar tanto tempo para cair no chão. Você vai lá e faz o quê? Pega a lapiseira, coloca 5 metros de altura e solta e não é que demorou aquele tempo certinho. Você fala, tô começando a entender, esse negócio parece com gravidade. Então, deixa eu pegar algumas equações aqui e você vai trabalhar suas equações e de repente você vai perceber como a coisa está funcionando. E você vai conseguir até fazer predições. Você fala assim, ó, se eu soltar isso daí lá, se eu moro num prédio, soltar lá do 10º andar, que está a tantos metros de altura do solo, ela vai demorar tantos segundos ou seja lá o que for, para chegar lá no solo. E você pode marcar que você vai acertar toda vez. Você pode soltar. Lembra que o negócio é um pouquinho mais complexo, tá? Não é só soltar. Você vai ter que, depois você vai pegar e ver também tem a resistência do ar, tem vento, tem outras coisas que você vai ter que fazer parte da sua equação também. Mas na hora que você tiver com toda a informação completa, você vai olhar e falar assim, eu consigo descrever o que vai acontecer. Se eu soltar essa lapiseira, ou se eu soltar essa bola, se eu soltar seja lá o que for, vai demorar tanto tempo para chegar lá embaixo. Isso é teoria. E é muito legal quando nós temos teorias. Sabe por quê? Porque elas são uma descrição da evidência. No caso da nossa lapiseira, nós estamos explicando por que demora tanto tempo para a lapiseira cair ou por que ela cai. Tem alguma coisa que faça com que ela caia. Percebe? Tudo isso está relacionado com aquilo que nós chamamos de teoria. E por fim, eu queria falar um pouquinho a respeito dos modelos. Porque quando nós desenvolvemos uma teoria, a gente consegue fazer um modelo. Modelo nada mais é do que uma demonstração prática daquilo que é a nossa teoria. Ou seja, vamos supor, eu estou estudando a minha gravidade aqui, vendo um negócio cair. E de repente eu começo a medir a força da gravidade e medir a aceleração da gravidade e percebo que existe uma certa variação no planeta. Nos polos a gravidade a aceleração da gravidade é um pouquinho menor. No Equador ela é maior. Quando está próximo do nível do mar, bom, não vou falar o resto porque daí você vai ter que estudar, tá? Mas existem diferenças? Existem. Daí você vai desenvolver um modelo, um modelo que mostra, independente onde você estiver no planeta, qual seria a aceleração da gravidade lá. Isso é algo muito legal porque isso vai te ajudar, vai nos ajudar a desenvolver a teoria a tal ponto dela chegar a se tornar uma lei científica. Mas leis científicas é um assunto para a próxima aula. Por enquanto, esses 4 conceitos importantes que eu gostaria que você lembrasse: cosmovisão, hipótese, teoria e modelos, é algo para você pensar. Saiba cada um deles.
Muitas discussões que nós temos feito por aí, as pessoas falam, isso daí, criacionismo é religião. Criacionismo é uma cosmovisão, assim como o naturalismo também é uma cosmovisão. Não, esse negócio aí, isso aqui é uma teoria. Não, não, não. Tem coisas que nós vamos ver que são hipóteses. Elas não conseguem ser testadas. É só uma sugestão. Então tem muita coisa aí para a gente poder ver. E daí você vai desenvolver, inclusive, suas teorias e seus modelos. Pessoal, só para você entender, esses conceitos básicos são fundamentais e lá na frente você vai perceber o quanto isso faz toda a diferença naquilo que nós avaliamos com respeito à origem do universo. Material aí para você pensar. Posso fazer uma pergunta antes do finalzinho da aula aqui? Qual é a sua cosmovisão com respeito às origens? Ela é religiosa ou científica? Ou ela consegue ser as duas simultaneamente? Dá uma pensadinha. Próxima aula a gente conversa um pouquinho mais. Ficando por aqui, um abraço. Relembre os conceitos que nós vimos hoje, os 4 que estão por aí. Forte abraço.